Oi, oitavo ano. Vamos corrigir o módulo 11? Então vamos lá. Espero que você tenha feito tudinho com muito amor e carinho, tá bom? Vamos lá. Aqui pediu pra gente. Desculpa, eu tô não aplicando conhecimento. Isso. Leia o editorial e responda as próximas perguntas. Eu vou ler com vocês esse editorial. Vai que você ficou com preguiça e foi no texto e só respondeu assim, voltando. Eu quero que você tenha essa experiência, né, de estar diante de um editorial, tá bom? Então vamos lá. Opinião. Aceitar o diferente é prova do amadurecimento da sociedade. STF aprovou a união estável para casais do mesmo sexo. Medida representa um passo adiante na questão dos direitos civis. Isso eu tenho aqui um título e um subtítulo, tá bom? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é lidar com aquilo que é diferente dele próprio. Gente, eu vou botar aqui esse óculos, que não é o meu grau, mas já dá uma ajudinha, que eu não tô enxergando muita coisa. Ao nascer, ele se confunde com o mundo. Em sua ideia, são uma coisa só. Aos poucos, ele vai se diferenciando e percebendo que é apenas um pedaço do universo. A princípio, pensa que sua forma de ser e existir é única, para então se dar conta de que existem outras. O que não quer dizer que as aceite. Pelo contrário, isso exige amadurecimento, sair de seus referenciais, perceber que existe um mundo inteiro de possibilidades e que seu modo de ser é apenas uma delas. Aí sim poderá aceitá-las. Aí, o Brasil viveu algo assim semana passada. O Supremo Tribunal Federal aprovou o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, com os mesmos deveres e direitos de um casal heterossexual, considerando-os uma entidade familiar. Foi um passo adiante, sem dúvida. Ainda é necessária uma lei que garanta isso com condição natural, sem discussão. Alguns entraves podem ocorrer, mas hoje a possibilidade desses casais serem considerados como tais ampliou, o que torna o caminho deles mais simples, não tão simples ainda como os dos casais hétero. Mudar não é fácil. Muitos são contra essa ideia. Consideram o indivíduo homossexual como alguém doente ou depravado, como se o seu modo de vivenciar a sexualidade fosse perverso ou promíscuo. Gente, eu tenho aqui acho importante, né, que vocês saibam, um colchete com 3 pontinhos. Isso quer dizer que foi suprimido, retirado do texto original uma parte, tá bom? Então vamos lá. É hora de abrirmos os olhos como o Brasil tem feito. Há muitos casais homossexuais que querem e devem ter o que qualquer um almeja, inclusive filhos. Outra questão que parece despertar a ira de muitos não aceitam a possibilidade deles criarem uma criança. Confundem esses casais como pervertidos sexuais. Temem o que poderão fazer com os pequenos e o mau exemplo que darão. Eles podem e devem adotar crianças. Alguns têm mais condições de serem pais e outros menos. Assim como os casais convencionais. Tem muitas crianças precisando de um lar e não de um abrigo. No que resultará todas essas mudanças? Não sabemos, devemos nos preparar para incluí-las no nosso dia a dia. Afinal, as pessoas só querem ser felizes. Feliz é o país que pode ir para frente, acompanhar as mudanças e acolher o seu povo, tá? Aí a gente vem aqui e tem a primeira pergunta, que diz o seguinte: o editorial é um gênero textual em que o redator deixa claro o posicionamento do jornal sobre um determinado assunto de relevância coletiva. Identifique o ponto de vista do redator no texto que você acabou de ler, né? Então, aqui a gente percebe nesse texto que a pessoa que produziu esse texto, que escreveu esse texto, ele é a favor, né, da igualdade entre as pessoas, sejam elas de que escolha sexual elas façam,
tá? O diferente é uma das formas de perceber que a sociedade é madura, né? Avançou, tá bom? Então, se você botou isso de alguma forma, dizendo que ele está de acordo, né? Ele é a favor do amadurecimento, de pensar que as pessoas são diferentes entre si e que a gente tem que aceitar essas diferenças. É isso aí que você tinha que colocar. Não esquecendo que a sua resposta pode ser um pouquinho diferente, mas pode ter que querer dizer a mesma coisa que eu disse, com outras palavras. E outra coisa é que eu tenho essas questões todas corrigidas, né, por escrito para vocês no arquivo do Word, tá bom? Então vamos lá, número 2. Os dois primeiros parágrafos do artigo têm um objetivo específico. Identifique esse objetivo e sua importância para esse tipo de texto, tá? Então, logo no início do texto, o propósito do texto é contextualizar esse assunto, dar um contexto ali, né, trazer, ambientar o assunto para a gente, tá? A intenção é indispensável para situar quem está lendo. Eu vou ler alguma coisa e eu estou contextualizado ali com essa coisa, né, trazendo referências espaciais e temporais para direcionar a discussão em questão, tá bom? Número 3. No trecho, é hora de abrirmos os olhos como o Brasil tem feito. O emissor, né, quem transmite a conversa, quem transmite aí a mensagem, ele usa a primeira pessoa do plural, né? É abrirmos os olhos. Então, qual é a intenção, né? Explica a intenção desse mecanismo linguístico para a relação do redator com o leitor, né? Dos seus interlocutores. Quem é que está recebendo e quem está mandando essa mensagem? Qual é essa intenção, né? A gente pode supor, claro, né? Uma suposição plausível, que possível caso, né? Então ele se coloca aí no mesmo plano que os leitores, né? Ele está se igualando aos leitores, responsabilizando a si também por essa problemática que está sendo evidenciada aí no texto. Então, ele se põe, a utilizar a primeira pessoa, ele se põe como o leitor tem que se posicionar, né, tendo responsabilidade diante desse problema. Então, gente, é isso, tá? Esse mecanismo de dizer nós, quer dizer, a culpa não é sua, a culpa não é minha, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, isso tudo é nosso. Então, quando põe o nós, ele tá falando tanto de si quanto de quem tá ouvindo, tá bom? Número 4. No último parágrafo do fragmento, feliz é o país que pode ir para frente, revela o uso incomum da linguagem. Comente a importância desse recurso no gênero editorial. Então, gente, uma utilização, né, do adjetivo feliz para caracterizar o país e a ideia de ir para frente é um sinônimo de avançar, né, ir para frente mesmo, revelando a linguagem figurada aí nesse caso, né, a conotação. Esse é um recurso significativo para o editorial por conseguir transmitir ideias de uma forma mais lúdica, mais leve, né? Consequentemente, mais argumentativa, né? Você traz aí um argumento quando você traz as coisas, deixando isso mais simples. É um argumento forte, né? Não complicar, né? Dizendo que é uma felicidade, vai ficar feliz, né? Quem agir dessa forma, quem avançar, tá bom? Na número 5, diz assim: transcreva do terceiro parágrafo um termo que revele objetividade do redator e o outro que revele subjetividade. Então, vamos lá. Isso é do terceiro parágrafo, tá? Então, tinha que se deter lá no terceiro parágrafo. Bom, quando eu digo assim, há muitas possibilidades.
possibilidades, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu vou dizer uma das possibilidades, não exatamente o que você botou, de repente você botou outra coisa, mas eu vou te dar uma possibilidade, tá? Seria ali passada, um termo, né? Objetivo, né? Passado e subjetivo, sem dúvida. Vamos voltar lá no texto para a gente ver como que passado e, sem dúvida, traz pra gente objetividade e subjetividade, respectivamente, né? Vamos lá. Eu tô aqui, deixa eu achar. Terceiro parágrafo, o Brasil viveu algo assim semana passada. Quando eu digo semana passada, não existe nenhum tipo, é um adjetivo, né? A semana passada, e eu não tenho nenhum tipo de subjetividade, eu estou sendo objetiva. A semana não foi essa, foi a outra que passou, tá? E depois, quando eu digo foi um passo adiante, sem dúvida. Quando eu digo sem dúvida, eu estou me posicionando, eu estou sendo subjetiva no caso, né, para mim. É, porque se eu digo sem dúvida, para outra pessoa, de repente, não é bem assim. Mas para mim foi sem dúvida. Então, isso é subjetividade. Tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo bem, porque é um assunto bem fácil, né? Uma coisa é você ser objetivo, né? Não botar exatamente o que você pensa, e outra coisa é você ser subjetivo, que é exatamente trazer à tona aquele seu pensamento sobre determinada coisa. Na número 6, diz o seguinte: analise o fragmento. Há muitos casais homossexuais que querem e devem ter o que qualquer um almeja, inclusive filhos. Outra questão que parece despertar a ira de muitos. Esse é o trecho. Explique como que a subjetividade é construída nesse trecho aí. No caso, gente, a subjetividade, ela aparece quando se destaca que o casal homossexual quer ter filhos, despertando a raiva, a ira de outras pessoas, tá? Deixando claro de forma implícita, né, nas entrelinhas, que ele não tem o mesmo sentimento, tá bom? Ficou parecendo aí quando ele fala, né? Inclusive filhos. Isso aí ficou dizendo, eles querem ter qualquer coisa, né? Ele ainda não compartilha do mesmo sentimento que teria que ser da coletividade. Então, na número 7, diz o seguinte: ainda que não seja por um adjetivo subjetivo, é possível afirmar que o título do editorial revela subjetividade por meio de outra palavra. Qual é? Gente, amadurecimento. Quando eu digo que alguém amadureceu, isso é totalmente subjetivo, porque é uma impressão que você tem de alguma coisa. Quando a gente tem essa impressão, e a minha impressão pode não ser a mesma impressão de um outro, isso é uma subjetividade, tá bom? Depois vem aqui desenvolvimento das habilidades, né? Tem um texto aqui, Marcos Mion tem toda a razão. Que não seja por falta de amor e zelo, que seja por excesso. Esse é o título do textinho que vocês deveriam ter lido, e eu tenho certeza que leram. E aí tem aqui, número 1. Algumas vezes, para expressar subjetividade, muitos autores fazem uso da primeira pessoa do discurso, né? Tanto eu como nós. A alternativa que exemplifica a ideia, né, apresentada é letra A, que diz assim: a meu ver, uma das grandes bobagens que foram sendo passadas de geração em geração. Então, a meu ver, essa daí é a primeira pessoa do singular, trazendo total subjetividade. Depois eu tenho aí número 2. Não são apenas os adjetivos que podem expressar subjetividade. No trecho, uma das grandes bobagens que foram sendo passadas de geração em geração, o substantivo bobagem revela uma perspectiva pessoal do emissor. Assinale a opção que contém outro substantivo capaz de revelar essa tal subjetividade, tá? Então, seria aí a letra B, quando diz assim: por isso foi com muita felicidade que me deparei com o post publicado por Marcos Minho. Então, felicidade, né? Ele teve muita felicidade. É total pessoal isso aí, tá bom? Depois, na número 3, diz: segundo a autora, na criação de seus filhos, os pais. Tcharam, letra
D de Dani, são fundamentais para o desenvolvimento emocional dos filhos, né? Os pais são muito importantes, ainda que não sejam os pais de sangue, gente, tá? Pai é quem cria, pai e mãe é quem cria, né? Para mim. Olha aí, subjetividade. Número 4. Ao iniciar o texto, a autora revela que motivou a escrita. Posts publicados por Marcos Mion em seu Instagram, em que aparece abraçadinho com um dos filhos, tirando aquela soneca amorosa. No último parágrafo, a autora retoma essa ideia, reforçando seu posicionamento de forma mais explícita onde, né? Na letra E, galera. Estou com Mion e não abro. Melhor o excesso de amor e zelo do que a falta. Tá, gente? Então, ficou bem tranquilo esse exercício, bem facinho, tá? Até a próxima. Uma beijoca.